Parabéns, Ivanildo. 3 anos de muito trabalho, tocando em frente, mostrou a importância dele para todas as famílias. A gente sabe que a vida é cheia de sofrimentos dos quais ninguém está livre, mas a superação ou não desses sofrimentos dependerá única e exclusivamente da forma como cada pessoa os encara. E o programa Tocando em Frente, o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente, ele trabalha justamente o resgate do equilíbrio dessas famílias. Agradecemos a você, agradecemos a Sandra, a todo o pessoal que trabalha a favor desse programa. Muito obrigado. Vocês sabem, aqui é o Ronaldo do Amor Exigente. Um abraço a vocês aí do Amor Exigente do Uruguai, tá ok? Nós tivemos aqui recentemente a participação da doutora Lívia, nós falamos sobre tratamento, né? Internação. E nós estamos pensando, vários programas abordaram questões do tratamento, né? Como se tratar, grupo de apoio, acompanhamento psicoterápico, psicoterapia, mas e a internação? A internação é muito, ainda sofre um grande preconceito, né? E a doutora Lívia trouxe algumas questões interessantes sobre isso, né? Que internação de um dependente químico é necessário em alguns casos. O hospital psiquiátrico não tem nada a ver, ou é diferente de uma questão da luta antimanicomial. Então, o que você acha disso, né, Paulo? O que a doutora Lívia nos trouxe sobre essa questão da internação do dependente? Eu acho que foi muito enriquecedor para o debate a participação da doutora Lívia. E ela expôs com muita clareza, né, que a gente tem muitas situações em que a gente confunde, ou muitas pessoas confundem a questão da luta antimanicomial com a questão da clínica e do tratamento via internação para o dependente químico. Realmente no Brasil, né, nós tivemos aqueles manicômios em que as pessoas realmente sofriam muito, os manicômios eram muito mal cuidados, mas isso é uma outra coisa. Isso é uma história completamente diferente. Existem muitas pessoas que, para poderem superar principalmente as primeiras fases, as primeiras semanas da dependência química, elas precisam ser internadas. O camarada vai ter síndrome de abstinência, vai ter delirium tremens, vai ver bicho. E aí as pessoas confundem a dependência química com a questão com a luta antimanicomial e diz que aquilo lá na verdade é um depósito de doentes mentais que vão ficar anos e anos ali largados em meio às baratas. Mas não é isso, não é disso que se trata. Como ela colocou muito bem a doutora Lívia, não existe nada nesse sentido. O que se quer é dar a chance para quem precisa da internação ser internado, é só isso. Não é uma bandeira de morte, né? Eu, por exemplo, eu estou em abstinência há 19 anos. Eu não fui internado, não precisei ser internado, que bom. Mas o meu pai, que está há 27 anos em abstinência, precisou de uma internação. E ele só conseguiu essa internação, que era muito cara, porque uma empresa, a empresa em que ele trabalhava, se dispôs a pagar para ele. Se não fosse isso, eu não sei se ele teria conseguido, acho muito difícil. Então a questão não é uma questão dogmática, é uma questão simplesmente de oferecer oportunidade. Até porque, né, primeiro, o poder público não nos atende bem nesse sentido. Vamos mais uma vez, senão não existiriam campanhas como o Tocando o Coração, né? E uma clínica particular hoje, eu conheço clínicas, clínicas que não tem nenhum luxo, cujo preço é R$700 por dia. A diária é R$700, é mais do que um resort, né? Numa praia do Nordeste, um resort de luxo numa praia de Nordeste. Então, eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção para esse ponto. Ninguém está querendo prender ninguém e trancafiar ninguém. A gente só quer dar uma chance para as pessoas que precisam, só isso. Ivanildo, que trabalha com internação, né, Ivanildo? Como é que você vê essa questão da internação? Essa é uma luta que eu espero que não seja eterna, né? Que as pessoas respeitem os doentes. A doutora Lívia também dizia que quando o sujeito tinha um problema renal, ele precisava ser internado. Ou um problema cardíaco, ele também precisa ser internado. O dependente químico, na fase aguda, crônica, ele também precisa ser internado. Outra coisa, e se você vê o teu filho, né, o filho de uma pessoa morrendo nas garras do crack, ela vai também ficar olhando e perguntando o que fazer? Ou ela vai tomar uma atitude drástica e interná-lo
involuntariamente e muitas vezes no desespero em lugares aonde ele vai ter grandes problemas. Por isso que antes de falar em descriminalizar, vamos falar em tratar as pessoas com decência. Exato. E falando na questão da involuntariedade, nós tivemos aqui a participação do pastor Alessandro, né, da Clínica Sumed, vice-presidente da FEBRAS, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas Involuntárias. Então eles estão regulamentando essas comunidades terapêuticas para trabalhar com a questão da internação involuntária, mas com respeito e dignidade ao outro. E a internação involuntária, a grande maioria dos casos se transforma em uma internação voluntária no decorrer do tempo, porque a Adriana Moraes aqui participando conosco, ela diz o seguinte: muitos casos o dependente necessita de internação voluntária ou involuntária, que seja, para o que? Desintoxicar de um tempo em uma comunidade terapêutica, e depois ele estará mais preparado para o retorno à sociedade, né? Então é isso. A importância de termos, sim, esses processos de internação. Uma outra coisa que a gente comentou foi falar sobre essa questão da cultura da recuperação, né? Precisamos mostrar para a sociedade e não entrando em choque com a questão do anonimato, né? Isso aí é cláusula pétrea e não devemos mexer, respeitar. Só que quem tem hoje o problema, por exemplo, o Paulo Leme, né? Há 20 anos vivendo a sua sobriedade, né? E está aqui falando sobre isso. Ele está dizendo que a história dele valeu a pena. Então é uma história bem sucedida de recuperação a longo prazo, e que hoje ele desempenha um papel na sociedade. Ele fundou o movimento Vale a Pena e está tentando introduzir na sociedade uma nova maneira de olhar e ver a questão da dependência química e do alcoolismo, inclusive levando para as crianças a ideia de que o álcool é uma droga. A cerveja hoje não é considerada álcool e isso precisa ser revisto, e que o alcoolismo causa 69% das internações no caso de dependência química. Então a cultura da recuperação precisa ser trabalhada, e o Faces e Vozes do Brasil vem fazendo isso, né? Então Faces e Vozes também participando aqui conosco. Então é muita coisa, são muitas informações, né? E muita história que a gente tem para contar. O Geraldo Cardoso está dizendo o seguinte: as instituições religiosas, quando levam comida para essas pessoas, deveriam apresentar as oportunidades e os grupos. Eu queria fazer um obrigado, Geraldo. É uma grande discussão, uma boa conversa essa que você levantou. Eu só queria colocar uma questão aqui, que é uma opinião que eu tenho, tá? Olha só, nós sabemos como só o custo, vamos dar um exemplo aqui, só o custo do alcoolismo para o Brasil, segundo pesquisadores da Universidade Paulista, né, da Universidade Federal Paulista, do pessoal do setor de medicina, da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina, custa 7,3% do PIB. O SUS custa 4% do PIB. Então nós temos hoje o que o alcoolismo causa de prejuízo para o Brasil é 2 vezes o que se gasta com o SUS. Então nós estamos falando de um problema de saúde pública. E olha só, esse programa a gente vê aqui que, com honrosas exceções, com pessoas do poder público, né, que trabalham com muita garra, com muita vontade, mas eu acho que a gente ainda está muito dependente do voluntariado. Está muito dependente de grupos de autoajuda, a gente está muito dependente de Amor Exigente, a gente está muito dependente de programas como o do Ivanildo, né, do Ivanildo José, que procura ajudar as pessoas que precisam de uma internação. Então eu vejo isso, Geraldo, de uma maneira que seria o caso de cobrar mais do poder público. Porque se, né, uma instituição religiosa, se uma instituição que trabalha com caridade consegue chegar nessas pessoas, o poder público, com muito maior dose de razão, deveria chegar nas pessoas do mesmo jeito e com mais eficácia e com mais eficiência. Até porque, querendo ou não, nós pagamos impostos para isso mesmo. Não é verdade? É terrível, porque é isso, né? Os grupos acabam fazendo aquilo que o poder público não faz. E eu acho que o que é legal, viu, Ivanildo, também da gente ter movimentos como Faces e Vozes, é justamente no sentido de cobrar das pessoas que isso sejam feito. Porque enquanto a gente vive a cultura do preconceito, a cultura de se esconder, a cultura de não falar, a cultura de ter vergonha, aí é que ninguém vai cobrar ninguém. E muitas vezes, né, é tudo que o poder público quer que ninguém cobre ele. Fica escondido, né?
Então é isso, Paulo, e quem fala sobre a recuperação acaba dando ao outro a possibilidade de perceber que, opa, dá para falar sobre isso, tem esperança, a recuperação é possível, a cultura da recuperação precisa ser mais trabalhada. Ou seja, antes de descriminalizar, temos tantas outras coisas para fazer, então vamos pensar direito, né? Pessoal, olha, Maria Silva e família, bairro do Limão, pede abraço, um grande abraço para Cida, Naira, Vera, Paloma, nossa, tá só a mulherada lá, hein? Grande abraço, muito obrigado, tá? Por vocês terem nos contactado. Vocês também. Ixi, mas aqui serão 4 livros? Não, né? É um livro pra. Ó, o Paulo tá dizendo que vai ser 4. Vamos sortear pra todo mundo. Vamos lá, legal. O livro A Doença do Alcoolismo. Liga pra nós, 11 3932 1600, né? Que mais? Também tivemos um assunto muito interessante. Foi sobre. Outra. Doris Erpa, lá também do Uruguai. Está nos felicitando pelos felicidades por los 3 años, por muitos mais, gente querida. Muito obrigado, Doris. Um grande abraço lá do Uruguai, também antenada, sintonizada aqui no programa Tocando em Frente. Tivemos um programa aqui sobre os direitos dos dependentes químicos, né, Paulo? Você queria citar uma questão que ficou forte para você. Como a gente vê como é importante a cultura da informação, a cultura do esclarecimento, né? A cultura do diálogo. Eu acredito muito mais nisso do que simplesmente baixar um decreto, né, e achar que as coisas se resolvem por decreto. Então a doutora Célia fez uma observação interessante. O que ela nos disse? Que o dependente químico tem direito ao tratamento, tem direito a ser dispensado do trabalho, depois ele volta do trabalho, tem direito a 1 ano de estabilidade, como qualquer situação, né, como qualquer outra doença. Aí nós perguntamos para ela assim: legal, doutora Célia, e depois de 1 ano de estabilidade que o empregador é obrigado a ficar com essa pessoa, né, nos seus quadros, a pessoa geralmente se readapta e continua trabalhando? Ela falou assim: olha, depois de 1 ano eu conheço só um caso em que isso aconteceu. Deu 1 ano e 1 dia, essa pessoa é dispensada. Por quê? Por conta do preconceito. Por conta do preconceito. Então, olha só como é grave a nossa situação, né? O dependente químico, ele até pode ter alguma estabilidade, o direito de se tratar. Voltou do tratamento, meu amigo, nós vamos ficar com você até o dia que der. No minuto seguinte, você tá fora. Então, isso é muito sério, porque a dependência química é uma doença, não é um desvio de caráter, não é um problema moral. É uma doença crônica, progressiva, e se não tratada, ela pode ser fatal. Tivemos aqui a entrevista também com o Black e com o Alemão. Eu lembro muito deles. O Black e o Alemão são lá da Zona Sul de São Paulo. Aproveitando, mandando um abraço para a família do Rodrigo Alves, que ainda está passando por esse problema, por esse processo de recuperação lá. Está adoecido, vamos pedir as orações. Mas o Black e o Alemão foram restaurados lá pela Nova História. E o Alemão contou uma história muito bacana, que ele, depois que parou de usar o crack, ele teve que cuidar dos irmãos. Né? Então ele assumiu um papel de responsabilidade muito grande. Ele dizia que não sabia nem pegar num talher para se fazer as suas refeições. Então, quanto o dependente químico no processo de recuperação tem que vencer muitas batalhas, né? Tem que reaprender, inclusive, às vezes, a viver. Se você inicia muito precocemente o uso da droga, o uso do álcool, da droga, você perde muito tempo da sua vida e acaba tendo que depois ter que recuperar isso. E também eu gostei muito da história do Alemão, porque são histórias como a dele que mostra que tudo é possível, que ele tinha tudo para dar errado e hoje está lá trabalhando, construindo. Eu achei muito bacana. Ronaldo Risseto, parabéns, Ivanildo querido, perdoe a ausência. Tá perdoado, Ronaldo, fica com Deus, obrigado pela audiência. Paulo, estamos chegando ao fim, Ivanildo, já estamos chegando ao fim. E aí, Paulo, e aquela conversa que a gente teve? A gente tá precisando de pessoas aí para nos ajudar a mudar um pouco essa, vamos fazer assim, né? Trazer mais seriedade para a gestão, né, em relação à dependência química. E agora você vai estar ficando em off, aí o seu programa de rádio na parte da manhã também vai estar se ausentando. Saber de você, o que você vai estar pensando para o futuro, quais são as suas pretensões? Eu tenho um desejo muito grande, viu, Ivanildo? Eu gostaria muito, eu acho que tudo na nossa vida ela se define a partir das mudanças políticas, né? Que nada mais é do que a transformação da sociedade.
Se vai ser para melhor ou não, aí cabe a gente responder. Mas eu acredito muito na questão da transformação e levar, né, a dependência química de verdade como uma prioridade, como o problema de saúde e não um problema de saúde, como o problema social e não um problema social. Nessa linha, eu eventualmente, né, posso assumir aí uma candidatura à vereança aqui de São Paulo. Ainda tem muitas definições, não é uma coisa que está definida, preciso ainda conversar, ainda tem até tem passos legais para serem tomados, né? Mas eu realmente, talvez eu pense em levar isso daí adiante, porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa a mais, né? Por uma precaução legal, né? Quando existe essa vontade, eu já tenho que me desligar desses programas radiofônicos, então vale a pena, né, no nosso programa Voz da Comunidade, que é 12h20, aos sábados, na 9 de julho aqui também. A Carol Freitas vai continuar tocando ele. Vou deixar, infelizmente, nos próximos tempos, aí por conta das questões legais aí, de frequentar aqui também. Já estou com saudade, vai fazer uma falta terrível para mim não poder ter esse bate-papo com vocês, mas como existe essa possibilidade, eu preciso me ausentar, e já peço desculpa aos amigos, né? O Vale a Pena sempre teve uma veia ativista muito forte, e hoje talvez eu já, né, tenha que me desvencilhar um pouco disso para poder priorizar outras coisas, mas foi uma grande honra estar aqui. Paulo, conta comigo, viu, cara? Te conheço há pouco tempo, mas quem me apresentou eu já conheço há muito tempo, viu? E vem dessa luta. Olha, qualquer coisa, tamo junto. Não, obrigado, a luta é nossa. O programa tocando em frente também, no que for da nossa parte, estaremos aí à disposição, porque é uma grande figura, é uma pessoa que luta hoje de forma muito correta, digna, para que a doença da dependência química seja tratada com dignidade e que o dependente químico e suas famílias sejam tratados com dignidade, e que assim tenhamos uma sociedade melhor. Agradeço imensamente a todos vocês. Não sei o que eles falaram lá fora, mas enfim, o livro vai ser sorteado para Maria Silva e família e para o Geraldo Cardoso. Já ganharam o livro, vão receber em casa. Aê! Aí sim, hein? Aí sim, obrigado, eles vão receber.